Vamos lá, vamos abrir a palavra de Deus. Deixa eu fazer mais uma pequena oração. Grande Deus, fale ao nosso coração agora. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nesta igreja de Botafogo, que aqui a gente continue cumprindo a Tua vontade e que o Senhor permaneça conosco em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Eu confesso que eu tenho uma dificuldade grande de conseguir colocar títulos nos sermões. É difícil, né? Eu fiquei pensando que título iria colocar na mensagem de hoje. Eles me pedem para colocar lá no YouTube. Não é fácil. Também é uma jornada. Essa semana eu pensei várias vezes sobre essa mensagem e orei muito por ela. Nós vamos usar bastante a Bíblia, então vou precisar que você entre comigo aqui e vamos fazer um combinado para você tentar acompanhar a mensagem comigo, para que ela faça sentido para você, porque ela fez muito sentido para mim. E se eu conseguir terminar a mensagem fazendo com que você entenda o que Deus quis falar, é porque de alguma forma eu pude ser um canal para a sua vida, e essa foi a minha oração hoje. Lugar de recomeço, esse foi o título da mensagem de hoje, lugar de recomeço. Domingo passado, quem está participando aí da nossa série sobre Daniel, quem está participando da série de Daniel? Deixa eu ver, olha aí, temos muitos aí participando da série de Daniel. Amanhã estaremos juntos, se Deus quiser, às 19 horas, uma série muito importante. Domingo passado eu preguei sobre a loucura de Nabucodonosor, Daniel capítulo 4. Enquanto eu preparava a mensagem sobre Nabucodonosor que eu preguei domingo passado, Deus me fez lembrar dessa história e eu quis compartilhar com você. Eu imaginei duas cenas de dois personagens muito importantes do Velho Testamento e que tiveram que ter um lugar para recomeçar. E este lugar para recomeçar foi transformador para a vida deles. E é isso que eu gostaria que você entendesse hoje. Então nós vamos ouvir as duas histórias rapidamente e, como sempre, terminaremos com 3 lições para a nossa vida. Pode ser? Vamos juntos? Você me acompanha? Então vamos nessa viagem. Vamos começar com Gênesis e vamos falar um pouquinho sobre Jacó, um grande personagem, mas eu quero chamar a sua atenção para uma história. Imagina comigo uma viagem espiritual que Jacó teve que fazer na sua vida. Deus teve que trabalhar muito na vida de Jacó. Jacó foi um homem de Deus, de promessas de Deus. Eu falei o capítulo? Não, né? Vocês não são adivinhos. Gênesis 28, me perdoe. Gênesis 28, versículo 10. Nós vamos começar entendendo um pouquinho aqui acerca da história de Jacó. Você lembra de Abraão? Abraão recebeu uma promessa de Deus: olhe para o céu, veja as estrelas, a sua descendência será como as estrelas do céu. Abraão não podia ter filhos, acabou tentando dar um jeitinho para Deus, teve o seu primeiro filho Ismael, mas ainda não era o filho da promessa. Deus então deu um filho a Sara, chamado de Isaac. Isaac também recebeu promessa de Deus. Isaac teve os seus 2 primeiros filhos gêmeos. Como é que era o nome deles? Esaú e Jacó. E aí nós encontramos a história de Jacó. Jacó foi um enganador, mas teve as suas características. Vamos ler o que diz o verso 10. Diz assim, Gênesis 28, versículo 10. Jacó partiu de Berseba e seguiu para onde? Arã. Aliás, parênteses, você lembra do pastor Josanã falando bastante sobre Arã, a terra da frieza? Lembra desse sermão que ele apresentou há alguns sábados atrás? Interessante que geralmente os filhos seguem bastante os passos do pai. E é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Verso 11. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já havia se posto. Então ele pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, e eis que estava posto na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele, ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, Deus de Isaque. A terra que agora você está deitado, eu darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. E você, na sua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa não é nova. Para quem que Deus deu essa promessa? Para Abraão. Agora Deus está repetindo a promessa para Jacó. Se Deus está repetindo a promessa para Jacó, é porque em algum momento Jacó o quê? Jacó o quê? Se esqueceu. Deus precisou fazê-lo lembrar. O que mais diz a história? E eis, verso 15:
que eu estou com você e guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para essa terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. E quando Jacó despertou do sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temendo, disse: que temível é este lugar, é a casa de Deus, é a porta dos céus. Verso 18: na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou aquela pedra que havia usado como travesseiro, pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou azeite. E ao lugar, cidade que ali antes se chamava Luz, passou a se chamar Betel. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o quê? E a pedra que eu pus como coluna será a casa de Deus, e tudo o que me concederem certamente darei o dízimo. Conhecemos essa história. Aqui, só nessa promessa, nesse voto que Jacó faz com Deus, demonstra como que nós somos difíceis, né? Deus tinha acabado de dizer para ele assim: eu estarei com você. Está vendo essa escada? Está vendo esses anjos que estão subindo? Eu estarei com você, eu vou te acompanhar na jornada, eu estarei ao seu lado. E a promessa que ele faz: Senhor, se o Senhor estiver comigo. Mas Deus não tinha falado que estaria, ele tinha acabado de dizer. Mas o ser humano é teimoso, e nas nossas loucuras da vida nós muitas vezes duvidamos da presença de Deus. Interessante. O que está acontecendo aqui? Jacó estava num processo de fuga. Ele tinha, com a ajuda da sua mãe, enganado seu pai. O sonho dele era ser primogênito, mas ele não foi o primeiro a nascer. Então ele queria receber o direito de primogenitura. Nós conhecemos a história, não vou me deter aqui aos detalhes. Chegou um momento que ficou insustentável. O seu irmão descobre a situação. O seu pai, que estava cego, foi enganado. A voz é de Jacó, mas o corpo é de Esaú. Lembra da cena? E aí chega um momento em que ele precisa sair da sua terra. Ele vai até encontrar com Labão, para poder ali construir família. E quando ele sai de casa, ele passa por Harã, e ali perto ele tem um sonho de noite, dorme com uma pedra, um travesseiro. Eu acho que um travesseiro de pedra não é um bom travesseiro, mas era o que ele tinha. E ele coloca o travesseiro, e ele está angustiado, porque ele conseguiu alcançar o objetivo dele, mas a sua ambição lhe trouxe problemas. A sua ambição lhe trouxe situações. E aí ele dorme, e Deus dá um sonho dizendo que estaria com ele. São as correrias da vida. Capítulo 29, Jacó, ele chega até a casa de Labão. Ali ele conhece Raquel, trabalha para se casar com Raquel, mas da mesma maneira como ele enganou seu pai, agora ele foi enganado. E aí ele descobre que na verdade ele não casou com Raquel, ele casou com Lia. Passa mais 7 anos trabalhando para casar-se com Raquel. São 14 anos, ali ele constrói família, ali ele nasce filhos. Ali Jacó tem 4 mulheres, já Raquel, Lia e 2 concubinas. Ali filhos nascem, ali ele constrói família. A história vai continuando, chegamos no capítulo 31. Chega no capítulo 31, a situação não está boa com o seu sogro. É antigo essa situação. Jacó começa a ter problemas. Chega o momento em que ele sente que Labão está o tratando mal. Capítulo 31, versículo 3 diz, verso 2, Jacó por sua vez reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais. Isso aqui já tinha passado 20 anos. Volte para a terra de seus pais e para a sua parentela, e eu estarei com você. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho. Ele disse, eu gosto dessa frase, gosto desse texto. Ele disse assim: eu vejo que o rosto do pai de vocês não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Parece que o seu pai não tem sido mais favorável, não tem gostado mais de mim, mas eu sei que eu ainda tenho o favor de Deus, eu ainda sou amado pelo Senhor. E Deus mandou que eu voltasse para a terra do meu pai, que eu resolvesse a minha situação com meu pai, que acertasse. Interessante que Jacó ele faz, olha que interessante isso aqui, Jacó ele faz todo aquele movimento pensando que o pai estaria perto de morrer. Só que o pai ainda vive mais pelo menos uns 40 anos. Porque depois ele
junto com Esaú, que enterra o pai. Quantas coisas aconteceram? Jacó sai de Labão, foge, versículo 22, diz que Jacó sai fugido. Labão descobre e vai atrás de Jacó. Estou só resumindo a história, para você entender uma linha. Eu quero que você entenda aqui, uma sequência. Quando chega no capítulo 32, nós encontramos que eles fazem uma aliança no final do capítulo 31 entre Jacó e Labão, eles se acertam, ali tem lavagem de roupa suja, eles resolvem a vida, e depois de resolver a vida, eles se acertam, ok? E aí Deus aparece mais uma vez para Jacó, verso 32, capítulo 32, verso 1 diz assim: também Jacó seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus foram encontrar-se com ele, e quando Jacó os viu, disse: este é o acampamento de Deus, e deu àquele lugar o nome de Manaim. Preste bem atenção comigo, para você entender. Quando Jacó foge do seu pai e do seu irmão, ele faz um altar e dá àquele altar o nome de Betel. Agora passam-se 20 anos, alguns anos, ele vai fazer um acerto de contas com seu sogro, eles conversam, eles se acertam, e agora Jacó está voltando com medo por como seria a reação de Esaú para poder encontrá-lo, e aí naquele lugar Deus manda anjos para falar com ele, dizer assim: eu estou com você, vocês não estão sozinhos, podem ficar tranquilos, e ele chama aquele lugar de Manaim. Betel, Manaim. Capítulo 32 ainda, ele está com medo, ele divide o grupo, ele manda um grupo na frente para ver como é que está a situação, para encontrar com Esaú, para falar com Esaú. O grupo volta e avisa que Esaú está vindo com um exército para poder atacá-lo, ele fica com medo, ele fala: meu Jesus, que farei agora? Ele então passa o ribeiro de Jaboque, o rio de Jaboque, faz a família passar para o outro lado do rio, e ele fica sozinho, e ali ele tem um encontro especial. Capítulo 32 diz que um homem toca nele à noite, de madrugada, tudo escuro, e ele briga com aquele homem, quanto tempo? Quanto tempo? Madrugada toda. Já preguei sobre isso aqui. E ele escuta, entende, até que chega um momento em que ele perde a batalha. A pergunta que o anjo, que é Deus, faz para ele, é a mesma pergunta que o pai fez para ele: qual é o seu nome? E agora ele tem a condição de se acertar, porque aquela vez ele mentiu dizendo que ele era Esaú. Agora ele tem que olhar na cara de Deus e dizer que ele é Jacó. Deus muda o nome dele, ele passa a chamar Israel. Aquele lugar, diz o verso 31, verso 30, Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. Olha para mim. Já falamos de 3 lugares, correto? Primeiro lugar? Estão comigo, amigos? Vamos lá de novo. Primeiro lugar? Segundo lugar? Terceiro lugar? Aonde foi a conversão de Jacó? Sabia que vocês iam responder isso. Está entendendo a história, não? Em Betel, ele está angustiado, correto? Deus dá um sonho para ele, ele faz um altar e Deus faz uma promessa: eu estarei com você. Tudo certo? Em Manaim, ele fez um acerto de contas com o seu sogro, resolveu as suas pendências familiares, e agora um anjo aparece para acompanhá-lo na jornada. Ele chama aquele lugar de Manaim, para dizer que ali é o acampamento de Deus. Deus está acampado ao lado dele. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra. E agora ele tem um encontro com Deus em Peniel. Em Peniel ele tem um processo de conversão pessoal. Ele precisava acertar a sua vida com quem? Com Deus. Então a jornada de Jacó foi por 3 lugares: Betel, Manaim, Peniel. Só que chega um tempo depois. Preste bem atenção na história. Chega um tempo depois, os seus filhos já estão grandes, e os filhos começam a arrumar confusões. A sua família começa a se afastar de Deus. Ele começa a ter problemas familiares. Os filhos começam a arrumar confusão, são briguentos. Começa a colocar a situação, colocar as carroças na frente do boi. Capítulo 34 diz que Diná tinha sido abusado, os irmãos fizeram uma emboscada, mataram todos os homens. É uma cena forte no capítulo 34.
E aí chega um momento em que uma guerra estava para acontecer. Aí Deus aparece para Jacó para mandar ele fazer uma coisa. Capítulo 35. Deixa eu ver se você vai estar conseguindo entender a minha mensagem. Guarda bem. Capítulo 35. Então Deus disse a Jacó: levanta-se, vá para Betel e faz o quê? Habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família, a todos que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Tomem banho, troquem de roupa, porque nós vamos nos preparar para ir para... Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Sitim. E quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Lá em Betel, Deus tinha dado uma promessa para Jacó: você voltará aqui. Você voltará aqui e não voltará sozinho. Você voltará a este lugar e eu trarei você aqui com a sua família. Só que naquele momento ele não tinha nada. Ele só tinha uma primogenitura que ele tinha roubado do seu irmão e tinha suas angústias, os seus medos. Anos se passaram, ele construiu família, ele construiu a sua história, e aí Deus manda ele agora voltar a Betel. Vamos comigo de novo. Você não vai esquecer disso nunca mais. Qual foi a jornada de Jacó então? Betel, Manaim, Peniel. Deus manda ele voltar lá no começo, só que agora para resolver a sua vida com Deus e a vida com Deus da sua família. Ali em Betel, Jacó tem um reavamento espiritual com a sua casa. Deus pede para ele acertar a vida. Ele joga fora os ídolos, ele joga fora as joias, ele joga fora tudo aquilo que afasta ele de Deus, e ele acerta a sua vida com Deus agora junto com a sua casa. Deus faz com que o milagre aconteça de novo em Betel, aonde Jacó começou. Entenderam até aqui? Então guarda no seu coração essa história. Vamos para a segunda história. 1 Samuel, vamos lá. Essa é impressionante. 1 Samuel capítulo 22, quero ler apenas o versículo 1 e 2 com você. 1 Samuel capítulo 22, quero ler apenas o verso 1 e 2. Diz assim. Posso ler? 1 Samuel 22, versículo 1 e 2. Davi saiu daquele lugar, na minha Bíblia diz assim: Davi saiu daquele lugar e se refugiou. Tem alguém que tem uma palavra diferente aqui? Escondeu, essa é a palavra que eu queria. Davi saiu daquele lugar e fez o quê? Se escondeu, se refugiou. Aonde? Na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disto, eles foram ficar com ele. Então se ajuntaram a ele todos os homens que estavam em dificuldades, e os que tinham dívidas, e todos amargurados de espírito. Interessante isso aqui, né? Davi se escondeu numa caverna. Quem vai para uma caverna para se esconder quer fazer o quê? Se isolar, é ou não é? Ele se escondeu numa caverna porque ele queria ficar como? Sozinho. Daqui a pouco a família descobre que ele está nesta caverna e a família dele vai se encontrar com ele. Correto? Os seus irmãos, os seus pais. Neste momento chega para ficar junto com ele na caverna, só boa companhia. Todos os que tinham dívidas, todos os amargurados de espírito, e Davi se tornou o quê? Chefe deles.
E havia com eles quantas pessoas? Rapaz, encheu a caverna, hein? Vamos tentar entender o que está acontecendo. Por que Davi precisou se esconder? Acho interessante porque geralmente quando nós escutamos as histórias, preste bem atenção, nós escutamos as histórias até as vitórias. A maioria dos filmes termina como? Super-herói, como é que termina o filme? Venceu, acaba o filme. Todas as histórias terminam nas vitórias. Mas o que acontece depois das vitórias? E os dilemas que você enfrenta depois das vitórias? É exatamente isso que Davi está enfrentando. Davi era um vencedor, sim ou não? Ele era querido. O que vocês acham? Volta as páginas da sua Bíblia um pouquinho, no capítulo 18. Lê comigo, por exemplo, verso 16. 1 Samuel 18, versículo 16. Só voltar umas paginazinhas. Olha o que diz o verso 16, diz assim: porém, todo Israel e Judá, o quê? Amavam Davi, porque fazia saídas e entradas militares diante deles. Davi era querido, sim ou não? Ele era mais do que querido, ele era o quê? Amado. Mas agora, alguns capítulos depois, o capítulo 18, o capítulo 22, Davi está como? Fugindo, se escondendo. O que aconteceu com ele? Olha como é que o mundo dá voltas. Vamos fazer uma pequena viagem. Capítulo 16. Abra aí. Só vamos passar, não vou ler nada, mas só para você acompanhar comigo. Vamos fazer uma linha de raciocínio. Capítulo 16, nós encontramos Davi sendo ungido rei, um adolescente, por Samuel. Davi foi esquecido pelo seu pai. Não foi isso que aconteceu, não? O pai manda chamar os filhos, chama o primeiro, bonitão, boa aparência e tal. Deus fala, não é esse. Manda o segundo, não é esse. Chama o terceiro, não é esse. Começa a chamar os filhos, colocar os filhos em ordem. E aí chega um momento em que Deus fala assim, não é nenhum desses. E aí Samuel fala assim, não tem mais filho não? E o pai não lembra do filho. Porque o menino está trabalhando, está lá atrás das ovelhas, cuidando das ovelhas. E aí Deus dá aquela frase famosa que Deus fala para Samuel: o Senhor não vê como vê o homem, Deus vê, você vê o exterior e Deus vê o coração. Você conhece a história. Manda chamar Davi, Davi vem, um adolescente, pequena aparência e tal, faz oração, é ungido rei. Capítulo 17, nós encontramos Davi e o gigante Golias. Deus manda, aliás, Jessé manda Davi ir até a região de guerra, e quando os irmãos recebem Davi, os irmãos brigam com ele. O que você está fazendo aqui? Você está querendo se mostrar? Você está querendo ser melhor do que os outros? Você está se sentindo superior? Olha a situação familiar de Davi não era boa com a sua família. O seu pai esqueceu dele, os seus irmãos o rejeitaram. Mas é no capítulo 17 que acontece a cena mais famosa de Davi, que é quando Davi mata o gigante Golias. Interessante. Como é que ele mata Golias? Como que ele mata? Com uma pedrada? Claro que não, né? Com a pedrada ele fez o quê? Derrubou o gigante. E com a espada ele cortou a cabeça do gigante. Depois ele pega essa espada, leva até o santuário, entrega a espada de Golias no santuário para dizer assim: não foi Deus que venceu, não foi eu que venceu, foi Deus. Ok. Capítulo 18, acontece uma amizade bonita entre Davi e Jonatas. Quem é Jonatas? Filho de Saul. Quem era Saul? O rei de Israel. Mas Davi já tinha sido ungido rei, mas ele ainda não era rei na prática. Nesse momento tem essa amizade, eles fazem um pacto, só que verso 6 diz assim: e aconteceu que quando eles estavam, aliás, acho que vale a pena ler o verso 5. Davi saía onde quer que Saul enviava e tinha êxito, de modo que Saul o pôs sobre tropas de seu exército, e Davi era benquisto de todo o povo e até dos seus próprios servos de Saul. Verso 6, e aconteceu que quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado o filisteu,
as mulheres, olha as mulheres, de todas as cidades de Israel, saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tamborins, com alegria e com instrumentos musicais. E aquelas mulheres se alegravam e cantavam alternadamente, dizendo: Saul matou milhares, porém Davi matou 10 milhares. Como é que era essa música? Saul matou 1000, Davi matou 10 mil. Foi mais ou menos assim, não? E saía cantando pela rua. Isso causou o quê? Verso 8, Saul se indignou muito por essas palavras, lhe desagradaram em extremo, e ele disse para Davi: elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta não ser o reino? Você vai me dar um golpe, você vai tomar o reino de mim. Interessante que ali causou inveja, ciúme. Até o próprio título aqui é a inveja de Saul contra Davi. Verso 15, vendo que Davi tinha êxito, Saul ficou com medo dele. Davi o amedrontava. Interessante a história. A partir daí, a vida de Davi virou um inferno. E sabe o que acontece? Saul tenta de várias maneiras destruir Davi. Capítulo 19, versículo 9 diz assim: então o espírito mau enviado da parte do Senhor veio sobre Saul, parêntese, literatura judaica coloca tudo nas contas de Deus, mas Deus não tem espírito mau para enviar para ninguém. Ele estava sentado em sua casa com a sua lança na mão, enquanto Davi fazia o quê? Dedilhava a harpa. Então Saul tentou encravar Davi na parede, porém ele se desviou e a lança foi se encravar na parede. Então Davi fugiu e escapou. Interessante. A partir daí, amigos, a vida de Davi virou uma fuga. Saul tenta matá-lo de todas as formas para que ele não tome o trono. Saul fica com muita inveja de Davi, a situação começa a ficar caótica. Davi passa a ficar um tempo todo em processo de fuga. Jonas tenta ajudá-lo, a situação continua, até que no capítulo 21, Davi chega até o sacerdote Aimeleque. E quando ele chega no sacerdote Aimeleque, ele pede comida, o sacerdote dá comida dos pães da propiciação para Davi. E aí ele pede uma arma, eu saí correndo, não peguei uma arma. E a única arma que tinha ali, que arma que era? A arma de Golias, que ele tinha cortado a cabeça do gigante. Ele pega a arma e aonde para ele vai? Olha que interessante a história. Guarda bem isso aqui. Quando chega no versículo 10, diz assim. Capítulo 21 eu estou. Versículo 10 diz assim: naquele dia, Davi se levantou e fugiu de Saul, porque Saul mandava procurá-lo em todos os lugares. Ele foi procurar Aquis, rei de Gate. Quem que ele foi procurar? Aquis, que era rei da onde? O que era Gate? O que era Gate? A cidade de Golias. Essa aqui é a famosa frase: o mundo dá. Há pouco tempo atrás estava Davi matando o maior valente dessa cidade. Agora Davi vai pedir ajuda nessa cidade. Porém os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da terra? Não é a respeito dele que se cantavam nas danças, dizendo: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou essas palavras no coração e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso mudou o seu comportamento diante deles. E ele passou, para conseguir sair da situação, ele passou a fazer o quê? Fingir-se de louco. Fingir de louco também é bem antigo. Até hoje. Fazia risco nos batentes das portas. Olha a situação. Deixava escorrer saliva pela barba. Quando chega nesse ponto, amiga, é porque a situação está... Depois disso, Davi vai para a caverna de Adulão. Na caverna de Adulão, Davi fica algum tempo. E ali algumas coisas acontecem. Ele se encontra com a sua família, ele se encontra com pessoas problemáticas, Deus envia pessoas difíceis, porque ali foi uma faculdade que ele precisava passar.
para se preparar para viver o que Deus tinha reservado para eles. Vocês lembram de como que foi a jornada de Jacó? Lembra? Vamos lá de novo. Começou em Betel, Manaim, Peniel e voltou para... Davi foi ungido rei, matou Golias, virou amigo de Jonatas, virou próspero soldado do exército de Saul, grande herói, tudo que ele botava a mão, as coisas funcionavam, era um herói amado por todos, e agora está ele fingindo de louco, deixando saliva escorrer pela barba. Olha a situação. Aí Deus manda ele de volta para uma caverna, para naquela caverna Deus poder curá-lo. Tá. Entenderam a história? Então vamos tirar as lições para a nossa vida. Olha para mim aqui. Quando li essas histórias, senti um toque muito profundo no meu coração. Você sabe que tem sermões que a gente prega para a igreja inteira, e tem sermões que a gente prega para algumas pessoas. Talvez esse sermão não seja para a igreja inteira, talvez esse sermão seja para você. Talvez as lições que eu poderia tirar estariam muitas aqui. Mas Deus me fez questão de trazer esses 3 pontos, para que você pudesse entender hoje. Primeiro, olha aqui para mim. Todos nós precisamos de Betel. Essa é a primeira lição. Vou repetir para você. Todos nós precisamos de Betel. Betel é o lugar dos começos. Mas dos começos da sua vida, com quem? Com Deus. Betel é o primeiro amor. Você lembra do primeiro amor? De quando você conheceu a Deus, quando o seu coração palpitava, quando você ouviu uma mensagem, quando uma música era tocada, quando você tinha vontade de falar, você ficou até chato em alguns momentos. Porque você queria contar para todo mundo, você queria falar com as pessoas, você queria que as pessoas te entendessem. Betel é o lugar onde você teve os seus mais profundos encontros com o Senhor. Em Betel é onde Deus te encontrou, do jeito que você era, onde você foi cuidado, você foi pastoreado, você foi amado, onde você sentiu o seu perdão, onde você foi perdoado pelas mãos de Deus. Só que a sua jornada não ficou em Betel, a sua jornada continua. Você continua a caminhar e em alguns momentos você tem que fazer alianças com os seres humanos, você precisa acertar situações pendentes do passado. Tem momentos em que você tem que cumprir com consequências de escolhas que você não gostaria de cumprir, mas surgem porque você falhou e antes de conhecer a Deus, nós falhamos e depois de conhecer a Deus continuamos falhando. E Deus não nos abandona, continua em nossa estrada, continua em nossa caminhada, nos ajuda a cada dia mais, mas depois de andar por Manaim, onde os anjos de Deus nos acompanham, depois de ter encontros pessoais em Peniel, onde Deus transforma a nossa vida, muda o nosso nome, nos chama por um novo nome, Deus às vezes manda você com a sua família voltar para Betel. E é em Betel que muitas vezes você, que às vezes é um chefe de casa, precisa se humilhar de novo. Porque antes de Deus te preencher, guarda isso que eu vou dizer para você. Antes de Deus te preencher, você precisa se esvaziar. Deus não pode preencher um coração que já está cheio. Em Betel, guarda o que eu vou dizer para você. Em Betel, Jacó teve que tirar suas máscaras perante os seus filhos. Jacó teve que mostrar que aquele Jacó que agora tem uma família próspera, grande, está rico, aquele Jacó já teve um começo. E que os pequenos começos ao lado de Deus são extremamente importantes para te fazer entender quem você é. E que lembrar das histórias do passado, lembrar da maneira como você começou a sua jornada te faz mais forte, porque você reconhece quem você era e que Deus fez a tua vida.
Porque você reconhece que você já teve um momento de muita intensidade espiritual e que por algum motivo na sua caminhada, essa jornada caiu. Em algum momento você não sentiu mais aquele fervor no coração que te fazia acordar cedo com empolgação para vir à igreja, para vir com sua família. Você que era um pregador do evangelho, que pregou tantas vezes, deu tantos estudos bíblicos. E aí chega o momento da estrada que você continua a fazer as coisas no automático, que você perde o sentido. Já não toca mais você, já não toca mais o seu coração. Amigos, você começa a viver uma frieza espiritual tão profunda que se você não abrir os seus olhos para enxergar aquilo que Deus tem para você, você vai cair na fé. E são em momentos como esse que Deus manda você pegar a sua família e voltar de novo para Betel. Betel é o local do culto familiar. De entender que se você quer resolver as suas situações, você primeiro precisa resolver a sua situação espiritual. Interessante. Jacó teve que enfrentar muitas coisas em Betel. Voltar para Betel é lembrar que você é tão pecador quanto seus filhos. Betel é o lugar onde Deus nos encontra, no lugar das confusões que nós mesmos provocamos. E nos ensina a lidar com nossos relacionamentos na vertical e não na horizontal. Porque em Betel, Jacó dormiu numa pedra que ele colocou na horizontal, e Deus pegou essa mesma pedra e botou ela na vertical, para dizer assim: quem resolve as suas batalhas sou eu. Betel é onde nós voltamos com os nossos filhos, com a nossa família, e ensinamos que o Deus que prometeu salvar a sua vida vai salvar a sua casa inteira, se você estiver disposto a voltar para Betel. Todos nós precisamos voltar em alguns momentos da nossa vida para Betel. Entenderam até aqui? Posso continuar? Essa mensagem é para todos nós. Segunda lição. Às vezes Deus te leva para Betel. Às vezes Deus te leva para a caverna de Adulão. Betel é o seu lugar do recomeço com Deus. Betel é onde o primeiro amor volta para o coração. Betel é onde o primeiro amor mais uma vez toca na vida. Mas a caverna de Adulão é onde você precisa se resolver com a sua família. Davi foi para a caverna de Adulão para se isolar. Deus o fez lembrar de que a cura não vem no isolamento. A cura vem na união das pessoas. E às vezes, amigo, não vai ter cura se não doer. Eu brinco que o mundo começou a dar errado quando o metiolate parou de doer, né? Porque era na dor que a cura vinha, parece. Às vezes precisa doer a ferida. A caverna de Adulão é onde nós nos reencontramos com a família. E no final das contas, nossa família tem muita importância na nossa caminhada. Ali na caverna de Adulão, Davi entendeu que o seu reinado não seria o mesmo sem a sua família. Porém, esse Davi tinha sido esquecido pelo seu pai, esse Davi tinha sido rejeitado pelos seus irmãos, mas foi para um lugar junto com a sua família. Interessante, Deus precisou fazer com que tudo isso acontecesse para que ele voltasse para a sua casa, para voltasse para o seu meio familiar, para agora, na sua pior necessidade, escondido, ele poder ter o encontro mais importante da vida. Esse tempo atrás eu li um livro de uma autora, uma enfermeira americana chamada Bronnie Ware, que ela escreveu um livro muito interessante que eu recomendo, que chama 5 Arrependimentos Antes de Morrer. Depois de acompanhar várias pessoas que estavam no leito de morte,
ela descobriu quais foram as 5 coisas que as pessoas mais se arrependiam antes de morrer. E ela diz assim no livro, que o primeiro arrependimento é: desejaria ter tido uma vida mais verdadeira, eu vivi uma farsa a vida inteira. O segundo arrependimento: eu desejaria ter trabalhado menos. Terceiro arrependimento: eu desejaria ter tido a coragem de expressar os meus sentimentos. Eu sempre digo isso, que nós recebemos mais flores depois que morremos do que quando nós estamos vivos, porque o remorso é maior do que a gratidão. Quarto, desejaria ter ficado mais tempo em contato com os meus amigos. E quinto, desejaria ter me permitido ser mais feliz. E é verdade, né? A maioria das vezes nós esperamos estar no leito de morte para a gente poder se arrepender de coisas que são simples e descobrir que são as memórias que nós temos como uma das maiores preciosidades para guardar para a vida inteira. Querida igreja de Botafogo, ainda que você não tenha nada para se orgulhar dos seus ancestrais, aprenda com os erros deles, para você não ser mais um na lista de perdedores. Porque para José, o Egito não seria o mesmo sem os seus irmãos. O que serviria a primogenitura de Jacó se ele continuasse a odiar Esaú? O que adiantaria o jantar delicioso de Marta se Maria não estivesse à mesa? Amigos, você pode conquistar o mundo, mas você jamais será completo sem a sua família. Porque quem aprende a ser cristão no lar, aprende a ser cristão em qualquer lugar. Querida igreja de Botafogo, existem outros como você. Outros que também têm dívidas, outros que também são amargurados de espírito. Outros que também precisam acertar as suas vidas com a sua família. E eu sei que são jornadas difíceis de resolver. E eu reconheço, não existe família perfeita. Mas é ali que nós podemos ser quem verdadeiramente nós somos. A caverna de Adulão foi um dos mais difíceis lugares que Davi passou. Mas ali na caverna de Adulão, Davi escreveu um dos três dos mais lindos salmos que ele escreveu. Desculpe pelo tempo, mas abra sua Bíblia aí. No Salmo 142, Davi começa o salmo dizendo assim, Salmo de Davi, quando ele estava na caverna, ele diz assim: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo diante do Senhor a minha queixa, a sua presença expõe a minha angústia. Quando dentro de mim esmorece o espírito, tu sabes o caminho por onde eu devo andar. Num caminho em que eu ando, ocultar uma armadilha para mim. Eu olho à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Mas a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Interessante que nesse momento ele olha, e eu acho que aqui ele ainda estava sozinho na caverna. Quando ele olha, eu falei, ninguém se importa comigo. Deus fala, então eu resolvo. E vão 400 pessoas, cheio de problemas, mas são essas 400 pessoas, as pessoas certas para fazer a vida de Davi recomeçar. No Salmo 57, outro salmo de Davi na caverna, ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das suas asas eu me abrigo até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Dos céus ele me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que procuram me destruir. Envia a sua misericórdia, a sua fidelidade. A minha alma estou rodeado de leões, ávidos por devorar os filhos dos homens.
lanças e flechas são os meus dentes, espada afiada é a língua deles. Mas sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória. Ali ele estava começando a entender que a sua vida não era sua, era Deus, e que se ele não se esvaziasse, Deus não podia preenchê-lo. E aí ele diz: firme está o meu coração, ó Deus. E por fim, no Salmo 34, um dos mais lindos salmos da Bíblia: bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor está sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. O Senhor livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes, o rosto dele jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito e o Senhor ouviu, e o Senhor o livrou de todas as suas angústias, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se... Agora ele entendeu que a caverna não era de Adulão, que o refúgio que ele precisava era as asas maravilhosas do Senhor. Amigo, eu desejo muito que você volte a acreditar no outro. Que você volte a acreditar no outro, no seu irmão. Que você pare de viver no meio das desconfianças e que você tenha paz na sua casa em nome de Jesus. Terceiro e último ponto, amigo, e prometo que vai ser só muito rápido. Hoje você pode recomeçar. Eu vou dizer de novo, porque talvez seja para mais alguém. Hoje você pode recomeçar. Isaías 43:19 diz assim: eis que eu faço uma coisa nova, agora mesmo já está saindo a luz. Será que vocês não percebem? Eu coloco um caminho do deserto e rios nos lugares secos. Eis que eu faço uma coisa nova na tua vida, disse Jesus. Eis que eu faço uma coisa nova. Então, querida igreja, reconheça onde você tem falhado. Entenda que para curar tem que doer. E reconheça que depois da dor vem a cura. E quando você estiver curado, Deus tem um caminho novo para você percorrer em nome de Jesus. Quantos vai cantar? Desculpa, mas eu preciso fazer. Se tiver alguém aqui hoje, nesta igreja essa manhã, que entendeu que precisa de forças para recomeçar, que entendeu que hoje é dia de recomeço na tua vida, que está sentindo o abraço perdoador e salvador do Senhor para você. Enquanto o Vanso canta, eu queria que você se levantasse e viesse aqui. Talvez você está lá na galeria, mas você precisa vir também. Se você sentiu que hoje é o seu dia, vem dizer isso para Deus agora em nome de Jesus. E eu pergunto, quem é o primeiro que vai vir? Vem cá. Então vem, em nome de Jesus. Escuta essa música. E hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Sem você eu tentei me encontrar e fui fugindo sem saber onde iria chegar. Sem destino, grandes ilusões, só decepções. Me perdi
amor me encontrou. O teu amor me encontrou. Outra vez eu tava longe, longe, tão longe, mais perto do teu coração. O teu amor não se afastou de mim. Longe, longe, tão longe, nem sabe a direção. Mas você me encontrou e me chamou de filho. Eu não estou mais perdido. Tu me deu o teu perdão. Essa é a voz de Deus para você, escute. Grandes ilusões, só decepções. Me perdi do amor que eu procurei, e sem perceber, o teu amor me encontrou. O teu amor me encontrou. O teu amor me encontrou. Outra vez eu tava longe, longe, tão longe, mais perto do teu coração. O seu amor não se afastou de mim. Longe, longe, tão longe, eu não sabia a direção. Mas você me encontrou e me chamou de filho. Eu não estou mais perdido. Eu estava longe, longe, tão longe, mais perto do teu coração. O seu amor não se afastou de mim. Longe, longe, tão longe, eu não sabia a direção. Mas você me encontrou e me chamou de filho. Eu não estou mais perdido. Tu me deu o teu perdão. Hoje eu tenho o teu perdão. Tu me deu o teu perdão. Se você acredita que nessa manhã o Senhor te encontrou, perdoou os teus pecados e te chamou de filho, diz amém. Amém. Acredite nisso. Ore comigo. Aqui estamos, Senhor, frágeis, como seres humanos frágeis, fragilizados pelo pecado, fragilizados pelas nossas próprias escolhas erradas. Talvez nem era para a gente estar vivo hoje. Mas lá onde estávamos mais perdidos, o Senhor nos encontrou.
nos chamou de filho, perdoou os nossos pecados, curou as nossas feridas e nos trouxe para o único lugar onde estamos verdadeiramente seguros. E não é numa caverna escura. Não estaremos seguros criando as nossas próprias fortalezas. Só existe lugar seguro quando estamos nas mãos do Senhor. E que nas suas mãos possamos ser o nosso maior refúgio. Sabendo que estamos aqui como irmãos, numa igreja imperfeita, com pessoas imperfeitas, mas todos têm uma só característica: todos aqui são filhos de Deus, com as suas falhas, com as suas dívidas, com o seu coração amargurado. Mas o Senhor nos traz para uma igreja, porque é na igreja que também existe oportunidade de nos curarmos. Mas talvez tem gente aqui que precisa voltar para Betel, precisa voltar para o primeiro amor, precisa voltar a pregar o evangelho como pregava antes, a viver o evangelho como já viveu, a ouvir a sua voz como já ouviu, a te esperar como já te esperou. E que hoje seja mais um Betel em nossa vida, Deus. Talvez alguns precisam fazer acertos da sua família com o Senhor. E é difícil encarar, mas a nossa jornada é muito melhor quando nós temos ao nosso lado pessoas que podemos amar e confiar. Que o Senhor possa nos ajudar a caminhar ao teu lado, mas também ao lado de pessoas que nós amamos. Por fim, que nesta manhã, ao sair desta igreja, neste sábado maravilhoso, que mais uma vez o Senhor nos permita recomeçar ao teu lado, do jeito certo, do seu jeito, em nome de Jesus. Amém?